Aos 23 anos, o jovem Derek parecia ter o suficiente para ser feliz. Um emprego, uma noiva, e o dia do casamento estava chegando, e com ele a realização do sonho de construir uma família. Mas no coração alguma coisa ainda faltava, e depois de diversos convites insistentes do pai para que ele fosse à igreja, ele teve que ceder. Eu decidi ir para que ele parasse de insistir, que daí eu ia falar que não gostei, pronto, não vou mais. Quando ele falasse de novo, eu já fui, já não gostei e tal. O problema é que eu gostei. O que ele não sabia é que por trás dessa iniciativa estava a TV Novo Tempo. Por isso, a cada noite, um dos apresentadores ensinava sobre a Bíblia. Quando eu comecei a ver os programas, ver a própria programação que respondia muita coisa que eu já tinha dúvida, foi preenchendo um vazio. Um vazio, assim, a minha curiosidade, e uma coisa foi puxando outra, eu fui aprendendo mais e tendo mais vontade. Foi em um desses estudos que o Derek aprendeu sobre o sábado. Os estudos, né? Uma das coisas apresentadas foi o sábado, e a importância do sábado, do descanso e tudo mais. Eu, na época, trabalhava numa empresa que trabalhava no sábado. Então, desde maio de 2014, eu decidi não trabalhar. Conversei com o meu supervisor na época, expliquei para ele um pouco e ele concordou em trocar meus horários. Acontece que essa flexibilidade de horários não duraria muito tempo e o Derek precisaria tomar uma importante decisão. A decisão de ter fé e aprender a depender de Deus. Então, quando eu voltei de férias, ele me explicou uma situação e disse que não teria mais como trocar e qual que seria a minha decisão. Eu acreditava num Deus que me pedia algo, que nesse caso era o sábado. Eu acreditava num Deus que criou o universo, que cuidava dos seus filhos e tudo mais e que nada ia faltar. Não fazia sentido eu acreditar num Deus assim, não acreditar que Ele ia cuidar de mim. Então eu transformei aquelas promessas da Bíblia real na minha vida e confiei nele e simplesmente pedi para sair sem nada em vista a princípio. E cuidou mesmo. Não demorou muito para o Derek começar a trabalhar na Rede Novo Tempo de Comunicação. Hoje ele e a família que ele tanto sonhou fazem parte dessa equipe que desde o primeiro programa exibido na TV brasileira carrega a missão de levar esperança. Sairemos um pouco da nossa linha de programas para uma conversa íntima. E olha, apresentações como Fé para Hoje, Está Escrito e A Voz da Profecia foram os primeiros programas evangélicos transmitidos na TV brasileira. Nossa equipe conversou com um dos principais oradores de duas dessas iniciativas, o pastor Fernando Iglesias, que falou do desafio de conseguir medir o nível de audiência da época. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós tínhamos como desafio, eu tinha no meu coração como meu maior desafio, como a gente não tinha medição de audiência, eu ficava de olho em cada série nova que eu fazia, como é que estavam os pedidos de curso. Quando o pedido de curso baixava, eu sabia se aquele tipo de assunto tinha interessado ou não. Quando aumentava, eu sabia que aquele assunto era de interesse, então a gente ia medindo por aquilo e fazendo novos testes com o programa. Anos depois, a iniciativa de estudar a Bíblia com as pessoas e mostrar o verdadeiro caminho continua sendo o principal foco dessa missão. A escola bíblica, em todo esse processo da Rede Novo Tempo, ela é essencial, porque tudo que vem em termos de pedidos de oração, pedidos de materiais, cursos bíblicos, tudo é canalizado para a escola bíblica. Por isso que a gente costuma dizer que a escola bíblica é o coração da Novo Tempo. Ou seja, o nosso objetivo maior aqui é levar telespectadores, ouvintes da Rádio Novo Tempo, internautas, todos a Bíblia. E o resultado de tudo isso são vidas transformadas, assim como aconteceu com o Derek. E o que me encanta acima de tudo não é a questão da audiência crescer, mas o impacto na vida das pessoas em relação à vida espiritual delas. A aproximação de Deus, o conhecimento de Deus. E é tão bom quando a gente vê assim, encontra as pessoas face a face e elas nos testemunham, nos falam a respeito de como a Novo Tempo tem realmente
assim, contribuído para o fortalecimento, para a aprendizagem, para o crescimento delas na experiência com Deus. Isso é ótimo demais. Mas olha, para manter toda essa estrutura e para que mais pessoas sejam alcançadas, foi necessário a implementação de um projeto que talvez seja bem conhecido por você aí de casa, o projeto Anjos da Esperança. Naquela época, Novo Tempo, infelizmente, não tinha nenhuma verba financeira. E para a gente poder crescer, se desenvolver, enviar gratuitamente os estudos bíblicos, crescer com o sinal da TV e da rádio, nós precisávamos de doações financeiras. A história dos anjos também foi marcada por pioneiros como o pastor Milton Souza, que foi diretor do Sistema Adventista de Comunicação e apresentador do programa Anjos da Esperança. Está no ar, Anjos da Esperança. Então ele teve essa ideia de criar um projeto para captar recursos financeiros para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Vale lembrar que naquela época também existia um projeto chamado Quero Ajudar. Só que este projeto ele não tinha doações sistemáticas, ou seja, doações de telespectadores, ouvintes e até mesmo internautas que doavam para Novo Tempo todos os meses. Então o pastor Milton Souza teve a ideia de criar o projeto Anjos da Esperança, onde convidaria telespectadores, ouvintes e internautas para fazer então as doações financeiras mensais. E aí ele sonhou com uma meta de arrecadação, né? Com os Anjos da Esperança, né? Ele foi o fundador dos Anjos da Esperança, foi ele quem sonhou com aquilo. E o sonho dele era muito grande para a época, mas se tornou baixo para aquilo que a Novo Tempo conseguiu com o passar dos anos. No dia 23 de setembro de 2007, o pastor Milton foi internado. Estava com câncer. Anjos da Esperança de todo o Brasil se uniram em oração pela vida dele. No dia 13 de novembro de 2007, o valoroso pastor descansou no Senhor aos 51 anos de idade. Mesmo em seus últimos momentos, não deixou de expressar a fé que o norteou durante toda a vida. Ele disse: "Eu sei em quem tenho crido. Não vejam isso como uma derrota, pois Deus sabe o que é melhor. Louvo a Deus pelos meus 51 anos de vida." A esperança de reencontrar o pastor Milton e tantos outros queridos como Anjos da Esperança, que já não estão mais com a gente, nos lembram de que essa mensagem precisa continuar a ser transmitida. E olha, o nome Anjos da Esperança tem um significado muito especial. O nome Anjos da Esperança foi criado porque no coração do pastor Milton Souza, ele acreditava que era através das doações que o sinal da Novo Tempo poderia chegar a cada canto do planeta, a cada canto do Brasil ou da nossa América do Sul. Através de um programa de televisão, de rádio, uma postagem na internet ou até mesmo um curso bíblico. Anjos da Esperança, então, são essas pessoas que possibilitam que o sinal da Novo Tempo voe pelo céu e alcance o coração de várias pessoas. Programas como Entre Família, que hoje figura como uma das iniciativas com maior captação de novos alunos para o estudo da Bíblia. Falar sobre aspectos relacionados à família, por exemplo, que tem sido totalmente bombardeada a todo momento, é um grande desafio manter uma família. Quem está me assistindo sabe disso, nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Então, de fato, falar sobre muitos assuntos, inclusive que o Entre Família fala, que o Revista Novo Tempo fala, que outros programas falam, são importantes para que a gente firme uma mensagem integral, né? De que Deus deseja mesmo que nós tenhamos essa visão integral. E com isso, a gente motiva e alcança pessoas a participar de projetos como Anjos da Esperança, que é o combustível dessa máquina que é a TV Novo Tempo. Nessa caminhada, a TV Novo Tempo ainda é jovem. São apenas 25 anos e cheios da energia tão característica da juventude, a missão de levar esperança continua com certeza mais firme do que nunca.